Paris, 30 de agosto de 1997. O relógio marcava pouco mais de meia-noite quando Diana, a princesa de Gales, entrou apressada no carro preto que a esperava na saída do Hotel Ritz. Os flashes dos paparazzi iluminavam a escuridão como relâmpagos cortando o céu antes de uma tempestade. A princesa estava acompanhada de Dodi Al-Fayed, seu namorado, e de seus seguranças. O objetivo? Uma fuga rápida, uma tentativa desesperada de despistar a perseguição incansável da mídia. A Mercedes-Benz S280 arrancou com velocidade, cortando as ruas da Cidade Luz em alta velocidade. Dentro do veículo, o clima era de tensão. O motorista, Henri Paul, tentava manter o controle, mas o peso da perseguição era mais do que físico, era psicológico. Pelas janelas, as motos dos fotógrafos surgiam como sombras ameaçadoras, acelerando a caçada. E então, o túnel de Alma apareceu à frente. O brilho dos faróis refletiu nas paredes do concreto frio. Em segundos, tudo mudaria. Mas o que aconteceu exatamente dentro daquele túnel? O relógio marcava 00:23 quando a Mercedes-Benz S280 entrou no túnel de Alma, ainda sendo seguida por um enxame de fotógrafos em motos. A velocidade era alta, muito alta. De repente, um leve descontrole, um movimento brusco do volante, e o carro colidiu violentamente contra o 13º pilar do túnel. O estrondo foi ensurdecedor, ecoando como um trovão abafado pelas paredes de concreto. O impacto foi devastador. O capô do carro se amassou como papel. Os vidros estilhaçaram em 1000 pedaços e a lataria retorcida denunciava a brutalidade do choque. Henri Paul, o motorista, morreu instantaneamente. Dodi Al-Fayed, que estava ao lado de Diana, também não resistiu. A princesa, porém, ainda estava viva. Presa entre os destroços, seu corpo frágil contrastava com a violência da cena. Quando os primeiros socorristas chegaram, encontraram Diana consciente, murmurando palavras em meio à dor. Seus olhos refletiam o choque, talvez a tentativa de compreender o que havia acabado de acontecer. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizá-la e tirá-la dos destroços, um detalhe chamou a atenção. Os paparazzi, que haviam seguido o carro até ali, continuavam tirando fotos, registrando cada segundo daquela tragédia como se fosse um espetáculo. Enquanto Diana lutava por sua vida, algo nos bastidores começava a se desenrolar. Dentro da ambulância, o silêncio era quebrado apenas pelos sons dos monitores cardíacos e das ordens urgentes dos paramédicos. O coração de Dinah batia irregularmente, cada oscilação marcando a tênue linha entre a vida e a morte. O ferimento interno era grave, muito mais do que parecia à primeira vista. Ela perdeu muito sangue no impacto e os médicos sabiam que cada segundo era precioso. A ambulância seguiu lentamente pelas ruas de Paris, uma decisão que até hoje gera questionamentos. Por que não aceleraram? Por que demoraram tanto para chegar ao hospital Pitié-Salpêtrière? Para os socorristas, o estado da princesa exigia cautela. Qualquer movimento brusco poderia agravar a hemorragia. Mas para o mundo lá fora, essa demora foi o suficiente para alimentar uma tempestade de teorias. No hospital, a equipe médica trabalhou freneticamente. Cirurgiões tentaram reparar a grave ruptura na veia pulmonar, mas os danos eram irreversíveis. Às 4 horas da manhã, o anúncio que ninguém queria ouvir ecoou pelos corredores. Diana, a princesa do povo, não havia resistido. Mas enquanto os médicos confirmavam sua morte, algo além da tragédia começava a ganhar força. O relógio marcava pouco mais de 4 da manhã quando a notícia varreu o planeta como um furacão. Repórteres interromperam transmissões ao vivo, jornais rodaram edições especiais às pressas e milhões de pessoas, de Londres a Tóquio, tentavam entender o que havia acabado de acontecer. Diana, a mulher que desafiara tradições, que trouxera a humanidade à realeza, não estava mais viva. Em frente ao Palácio de Buckingham e ao Palácio de Kensington,
O silêncio reinava. Mas não era um silêncio comum, era um vazio carregado de incredulidade, de um luto que parecia pessoal para cada um que acompanhava sua trajetória. As primeiras flores começaram a ser depositadas nos portões, um gesto singelo que logo se transformaria em uma cena sem precedentes na história britânica. Enquanto isso, nos bastidores do governo britânico e da família real, a pressão aumentava. O que fazer? Como reagir? A rainha permaneceu em Balmoral com os netos, enquanto o primeiro-ministro Tony Blair fez um pronunciamento que ficaria marcado para sempre. Ela era a princesa do povo, e assim permanecerá em nossos corações e memórias. Mas, enquanto o mundo chorava, um outro movimento começava a se formar. À medida que os dias avançavam, a tristeza deu lugar às perguntas. O choque inicial se transformou em dúvida, e logo a tragédia deixou de ser apenas um acidente para se tornar um dos episódios mais controversos do século XX. Os primeiros relatos oficiais indicavam um motorista embriagado, excesso de velocidade e uma perseguição frenética de paparazzi como as causas do desastre. Mas para muitos, essa explicação parecia conveniente demais. Como poderia um carro de luxo, supostamente seguro, se desintegrar daquela maneira? Por que Diana não recebeu atendimento médico imediato? E mais importante, haveria alguém interessado em seu silêncio definitivo? As teorias começaram a surgir de todos os lados. Alguns apontavam para a própria família real, insinuando que Diana representava uma ameaça ao protocolo e à imagem da monarquia. Outros acreditavam que serviços secretos poderiam estar envolvidos, temendo o impacto de um possível casamento entre a princesa e Dodi Al-Fayed. E então veio uma revelação que incendiou ainda mais as suspeitas. Anos se passaram, mas a tempestade de dúvidas nunca se dissipou. Investigadores independentes, jornalistas obstinados e até ex-agentes de inteligência começaram a apontar falhas na narrativa oficial. Testemunhas que estavam próximas ao túnel naquela noite afirmaram ter visto uma misteriosa moto branca desaparecendo no instante exato do impacto. A análise forense do carro revelou detalhes ainda mais perturbadores. O veículo apresentava irregularidades mecânicas que nunca foram devidamente explicadas. Além disso, os médicos que atenderam Diana relataram que ela ainda estava viva e consciente após o choque, o que levanta uma questão inquietante. Se houvesse um atendimento mais rápido, a história poderia ter sido diferente? E mais, por que imagens das câmeras de segurança do túnel simplesmente sumiram naquela noite? O acidente que tirou a vida da princesa Diana permanece envolto em um nevoeiro de dúvidas, contradições e teorias. Oficialmente, foi uma fatalidade causada por excesso de velocidade e um motorista embriagado. Mas os buracos na investigação, as testemunhas ignoradas e o sumiço de imagens cruciais levantam questões difíceis de silenciar. Diana não era uma princesa comum, era uma figura global, uma mulher que desafiava protocolos, que incomodava poderosos e que, segundo suas próprias palavras, temia que um acidente fosse o fim de sua história. Coincidência ou destino selado? O tempo passou, mas o mistério persiste. E talvez em algum arquivo secreto ou no relato de alguém que ainda não falou, a peça final desse quebra-cabeça esteja esperando para ser revelada.